gente! Boa noite! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo? Hoje nós vamos falar não só de importação, mas vamos falar também sobre empresa, regime tributário, como você abre uma empresa, afinal de contas, o que você precisa para começar a importar e se qualquer tipo de empresa pode importar, né? Não precisa ter algo especial para poder se tornar uma importadora. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas aqui no Insta a gente vai continuar, porque essa live é uma live muitíssimo esperada. Muitíssimo esperada, porque, como eu falei, nós vamos falar de como você torna a sua empresa uma importadora, né? E aí, as pessoas já começam a fazer aquela pergunta básica, né? Ah, Liliana, mas para tornar a minha empresa uma importadora, eu vou precisar ter um KNAI de importador, senão eu não posso virar uma importadora, né? Então é esse tipo de dúvidas que a gente vai falar hoje. Mas antes, gente, deixa eu falar com vocês sobre um super evento que vai começar no dia 10 de julho. É o evento Decolando na Importação, onde eu vou ensinar você a fazer sua primeira importação, né? Quem ainda não sabe fazer do zero. Como você vai fazer para escolher fornecedor, para escolher um bom produto. A gente vai explicar tintim por tintim nesse evento que começa no dia 10. Mas para você ter acesso a todo o conteúdo que eu vou passar, ao material gratuito, inclusive é totalmente gratuito para você, a gente precisa que vocês se inscrevam no evento. Aí tem um link que a gente vai deixar lá na bio para vocês se inscrevem e começam a participar do evento com a gente, tá? Começa dia 10, como eu falei, tem grupos do WhatsApp, eu abro os grupos, a gente conversa, bate papo e tudo mais. E ao final desse evento, como já é de praxe, nós vamos abrir as vagas para o curso Segredos da Importação, que aí sim, né, vai satisfazer a galera aí que tá me chamando, que tá lá na lista de espera, que quer fazer parte da tribo SDI, que é o meu grupo de alunos do curso Segredos da Importação. Então essa vai ser a sua oportunidade depois do evento. Mas antes do evento, não se preocupe com isso. Se preocupe em aprender, absorver o máximo, porque eu vou passar o máximo de conteúdo para vocês. Tá bom? Eu tava aqui, ó, tentando voltar, né, pro YouTube, mas não tem jeito não. Não vai dar. A gente vai ter que ficar só no Insta mesmo. Tem um monte de gente que tava lá no YouTube. Chateada, né, gente? Hashtag chateada, até porque a gente manda e-mail para todo mundo com o link. Mas é isso, né? Quem sabe num outro momento a gente faz de novo essa live aqui. Mas vamos lá, o pessoal tá falando que boa noite, estou assistindo no trem. Tá no trem aí? Você que mora no Japão, de onde é que você tá assistindo? Conta aí pra mim. Deixa eu ver. Tá aqui, o pessoal tá aqui comigo. Então bora, gente, vamos lá. Vamos começar. O que eu preciso, Liliana, afinal de contas, para começar a importar? Primeiro de tudo, nós falamos aqui no canal sobre importação empresarial. Então o nome já diz, né? É uma importação empresarial. É uma importação através de uma empresa. E para você ter uma empresa, você precisa ter um CNPJ. Nós, pessoas físicas, né, temos o nosso CPF. Mas para você fazer uma importação empresarial, você vai precisar ter, então, o CNPJ. Você só vai poder revender essa mercadoria quando você importa pelo CNPJ. Se você fizer essa importação pelo teu CPF, você não vai poder revender. E é a legislação brasileira que deixa isso bem claro. Produtos para fins de revenda precisa ser comprado no CNPJ. Então a primeira coisa que você vai precisar é ter uma empresa. Não adianta você me procurar, me perguntar, Liliana, eu posso importar uma grande quantidade no meu CPF para revender? Ou se eu comprar um pouco no meu CPF, no CPF da minha mãe, no CPF da minha irmã, para revenda, tá tudo bem? Né? Porque desse jeito dá aquela bulada na Receita Federal e tudo mais. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem porque isso não é legal e isso pode te trazer prejuízos gigantes. A verdade é que todos nós que trabalhamos, que empreendemos, que estamos aí lutando para conseguir uma margem de lucro maior, que estamos na busca sempre, né, de ter sucesso no nosso negócio, essas pessoas que estão fazendo essa importação no CPF, elas não estão concorrendo de igual para igual pra gente. Embora a conta vai chegar lá na frente, né,
que sempre chega, mas hoje ela acaba prejudicando quem está disposto a fazer o negócio direito, quem está disposto a construir de fato um negócio sólido, algo que você vai construir para a vida. E essas pessoas que estão fazendo no CPF, de certa forma, momentaneamente falando, elas acabam nos atrapalhando, tá? Elas acabam nos atrapalhando. Então, primeira coisa, precisa ter um CNPJ para importar para revenda, para industrialização, para imobilizar. Vai precisar ser o CNPJ. No CPF é só para uso e consumo, né? Porque você já deve estar pensando aí, mas tem um monte de gente que eu conheço que importa no CPF. Tudo bem, gente, não é crime você importar um iPhone no teu CPF. Né? Agora você pode até tomar um susto, mas todo mundo fala que não pode. Não, gente, você pode, mas você não pode revender aquele iPhone depois. Essas pessoas que importam no CPF, elas sequer conseguem escalar isso, porque elas têm que ficar comprando de pouquinho por pouquinho para não chamar atenção, acaba comprando no AliExpress, pagando mais caro do que quando negocia numa quantidade maior lá no site do Alibaba. Então, assim, primeira coisa é ter um CNPJ, né, e não fazer mais importação no CPF. CPF para uso e consumo, ok? Não é para revenda. Segunda coisa que você vai precisar aqui, você vai precisar ter um certificado digital. Isso você vai precisar de qualquer forma, mesmo que não seja uma empresa importadora. Você vai precisar ter, né, o eCPF e o eCNPJ. Agora, falando sobre o eCPF, assim, mais diretamente, ele serve para quê? Para que você possa lá na frente fazer o radar da sua empresa. E o que é o radar da sua empresa? Eu vou falar ainda nessa aula, tá? Lá no final da aula eu vou explicar o que é o radar, porque é aqui que você de fato se torna uma empresa importadora, a partir do momento em que você tem esse radar. E para fazer o radar da sua empresa, você ou o sócio administrador da sua empresa vai precisar ter esse eCPF, que é um certificado digital que você consegue fazer lá no Serasa, você consegue fazer nos Correios, né? Tem um monte aí, se você pesquisar na internet, você vai entender como isso funciona. E o eCNPJ, você vai precisar para emitir as notas fiscais, você vai precisar, a sua empresa vai precisar ter esse CNPJ digital, né? Uma assinatura ali digital, pode ser um tokenzinho ou pode ser um cartãozinho, um arquivo que você instala no seu computador, depende a forma que você vai adquirir esse certificado digital. Mas isso você vai precisar também, tá? Então, para começar, é isso. Veja que até aqui, né, você tá abrindo um negócio, uma empresa, independente se você vai comprar depois do exterior ou você vai comprar produtos no Brasil para revender, para industrializar. E é claro, né, gente, não, assim, é meio óbvio, mas vale a pena a gente falar, às vezes o óbvio precisa ser dito. Para você abrir o seu negócio, qualquer negócio que você vai começar, seja qualquer empreendimento que você vai se envolver, você vai fazer um plano, vai planejar, você vai planejar esse negócio, né? Vai fazer esse plano de negócio. Você vai escolher um produto que tem alta demanda, você vai fazer pesquisa de mercado, você precisa fazer tudo isso. E aí quando você fez todo o seu dever de casa, aí sim você vai ali e vai fazer um CNPJ. E aí você vai me perguntar assim, Liliana, esse CNPJ pode ser qualquer tipo de empresa? Pode ser qualquer tipo de empresa. Pode ser inclusive um MEI, né? Um microempreendedor individual que bombou aí nos últimos 2 anos e continua bombando. Por quê? Muita gente perdeu o emprego durante a pandemia, começou a se aventurar aí no empreendimento, viu que funciona, que deu certo e ali formalizou o negócio. E é assim que começa. Formaliza o seu negócio, né? Mesmo que seja MEI. O MEI, ele tem uma característica assim que, se não olhar com cuidado, isso acaba atrapalhando. Eu vou dizer qual é a característica do faturamento. Você pode faturar através de um MEI, né, até 81 mil reais por ano, ainda é isso, né? Tá aí os trâmites aí para tentar aumentar, tava em 130, agora já parece que eles entraram para 144, mas ainda não aprovou. Fato é que vai precisar aumentar, né, com esse aumento, tudo aumentou, né? Nós estamos aí com a inflação bombando, então tem que aumentar também esse limite de MEI. E por que eu acho que isso é uma preocupação? Porque tem gente que é assim, que abre o MEI e quando tá chegando perto do 81 mil, ele para de vender. Não posso vender mais, porque se eu vender mais eu vou ter que descaracterizar, como é que fala? Eu vou ter que... Tem uma palavra específica que usa, mas assim,
que você vai ter que passar para outro regime tributário. Você não vai poder ser MEI. Só que veja, dessa forma você está limitando o crescimento da tua empresa. Não importa se você vai ultrapassar esses 81 mil, se você vai ter que começar a pagar imposto. O importante é que você vai crescer. A verdade é que o MEI é pro primeiro ano, cara. Depois você vai lá e vai desenquadrar. Era essa palavra que eu estava buscando. Desenquadrar. Você vai procurar um contador, ele vai ajudar você. Você desenquadra a sua empresa. Passa esse MEI para uma ME, uma empresa de pequeno porte. Né? Aí você vai conversar com um contador. Provavelmente vai ser uma ME que você vai começar, né? Microempresa. E assim você vai crescendo. Não fica com medo de pagar imposto, porque imposto faz parte da vida do empreendedor. Faz parte da sua empresa, do seu negócio. Se você ficar nisso daí, imagina, cara, 81 mil. Né? Não estou aqui querendo dizer que 81 mil não é dinheiro, é bastante dinheiro. Mas veja que o seu negócio pode ir muito mais além do que isso. Mas você, começando com o MEI, você também pode importar, tá? E o MEI, ele legaliza o seu negócio, formaliza o seu negócio. Você pode ter conta no banco, conta empresarial, para ter uma série de benefícios, inclusive empréstimos, se você quiser, com taxas mais baixas, pelo fato de ser uma empresa, né? Você, para ter um MEI, você não pode ser sócio de qualquer outra empresa, tá? Não pode. Você só pode ter um MEI. Se você tiver um MEI, você não pode ser sócio de outra empresa. Se você for sócio de uma empresa, você não pode abrir um MEI no seu nome, tá? E você, como MEI, pode contratar no máximo um funcionário. Isso é outra coisa que precisaria ser avaliada, né? Um funcionário é pouco, né? Às vezes o MEI tá ali crescendo, precisa ter mais gente, mas é o máximo que pode. Se você precisar ter mais funcionários, não vai dar para você continuar sendo MEI, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Eu vi que tem uma pergunta na caixinha, eu vou responder todo mundo, tá? Procura deixar as perguntas de vocês na caixinha ali, naquele pontinho de interrogação, que eu vou responder todo mundo, beleza? E faz uma gentileza pra mim, gente. Vai ali naquele aviãozinho, convida mais gente pra assistir essa live, porque a live de hoje não é exatamente só sobre importação. É essa parte de empresa, sabe? Regime tributário, isso tudo interessa. Interessa pra todo mundo que tá aí querendo formalizar um negócio, ou até mesmo tem um MEI e vai desenquadrar esse MEI. Então convida esse pessoal para participar. Não esquece de dar aquele like ali, né? Aquele coraçãozinho e tudo mais, tá? Tem mais uma coisa no MEI. O MEI, na hora que você for escolher a atividade dele, quando você abre uma empresa, você vai ter lá os KNAIs. O que é o KNAI? O KNAI é um código de atividade econômica que toda empresa precisa ter, que inclusive você vai ter um primário, vai ter o principal, né? E o resto vai ser secundário. Você vai poder botar todos que você quiser ali. Eu acho que até uns 100, tá? Sem mentira. Numa empresa normal. Já no MEI, se eu não me engano, são 15 atividades econômicas que você pode colocar. Só que tem algumas atividades econômicas que não pode ser MEI. Vou dar um exemplo aqui, atacadista. Se você quer ser um atacadista, claro que também se você pensa em ser um atacadista, 81 mil não vai dar nada, né, gente? Porque o atacado gira muito mais, né? A tua margem de lucro é mais apertada, mas você vai faturar muito mais, você gira muito mais. Então, 81 mil não vai fazer muito sentido. Mas, de qualquer forma, só para você entender, não dá para começar um atacado com MEI. Você vai precisar abrir uma outra empresa daí, tá? Então, tem que seguir ali os KNAIs que são permitidos no MEI. Nem todos são permitidos. Então, o que você vai precisar aqui se você quiser? Você pode pesquisar ali os KNAIs que existem. Na hora que tu tá abrindo o MEI, ele já vai aparecer ali os KNAIs que são permitidos. E aí você escolhe aquele. A venda de eletrônico, sei lá, serviço de instalação de ar-condicionado. Você vai escolher a atividade do seu MEI. Então, aqueles que não podem, já nem vai aparecer ali como opção para você. E nesse momento também, você pode contar com a ajuda, né? Eu não digo nem que pode, eu acho que deve contar com a ajuda de quem? De um contador, porque o contador vai poder te ajudar nesse processo, tá? A chance de você cometer qualquer errinho ali, até hoje hoje eu tô uns 2, 3 dias ajudando um menino, Miguel, não sei se ele tá ao vivo aqui agora, aqui no Instagram, que ele tá me perguntando, e eu vou respondendo, né? Então chegou um momento que eu falei assim, Miguel, nesse ponto eu acho melhor você procurar um especialista. Porque eu sei, mas às vezes alguma coisa não é a minha especialidade, né? Abrir uma empresa. Então é bom a gente contar com a ajuda de um contador neste momento, tá?
E como que fica o MEI em relação, então, a impostos e a importação? Então, o MEI, você vai... Por que tanta gente quer continuar sendo MEI, embora o faturamento seja limitado em 81 mil? Porque no MEI você não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Você não paga nenhum tributo federal e nem estadual. Então, você não vai pagar PIS, não vai pagar COFINS, IPI, contribuição social. Você não paga. E também não paga o ICMS. Você vai pagar um valor fixo mensal. Se você for de serviço, se eu não me engano é 66, se for de comércio é 60, eu não sei, tá, gente? Tem que dar uma olhada lá. Mas se eu não me engano é isso aí. Tá? Tem uma diferença entre MEI de serviço e MEI de comércio, tá? Mas é isso que você paga. Você vai fazer uma DAS, que é uma contribuição que você faz, é um pagamento que você faz como se fosse o Simples Nacional. Na verdade é o Simples Nacional, mas do microempreendedor individual. Você vai pagar todos os meses. Você emite lá no site e você paga todos os meses esse valor. E é só isso. Você não precisa pagar esses outros impostos, né? E esses valores que você paga acaba sendo destinado à Previdência Social e ao ICMS. Eu falei que não pagava ICMS, na verdade paga junto nesse valor, né? Mas não paga assim, quanto mais eu vendo, mais eu pago ICMS. Não é assim, tá? Você paga sempre fixo ali aquele valor. E quanto aos impostos da importação? Aqui é uma coisa importante, né? Porque, Liliana, o MEI não paga imposto. Então quando eu importar através de MEI, né? Minha empresa é uma MEI, então eu não vou pagar imposto? Errado. Na importação, o MEI ele se enquadra como qualquer outra empresa. A tua operação de importação vai ser exatamente a mesma e você também vai pagar todos os impostos. Que são, né? O II, que é o imposto de importação, o IPI, o PIS e o COFINS. Esses 4 impostos federais você vai pagar na sua importação. E vai pagar também o ICMS do produto que você está comprando. Não tem jeito, tá? Isso faz parte do processo de importação. Independente de ser MEI, de ser Simples Nacional, de ser regime do lucro real ou do lucro presumido. Você vai pagar esses impostos, tá? O MEI, gente, ele pode faturar 81 mil por ano, né? Como eu falei. E o limite de compra de uma empresa é mais ou menos 80% do quanto ela vende. Porque ali esses 20%, digamos assim, é lucro, né? Então, o limite da compra ali é mais ou menos esses 80% do valor que fatura. Então, como o MEI pode faturar até 81 mil, então a importação, a compra nacional que você faz, teoricamente por ano, ela não pode ultrapassar esses 64.800, tá? Então, isso também fica claro lá na legislação. Por isso que eu falo, né? Às vezes um contador vai te auxiliar em todo esse processo, embora um MEI não seja obrigatória a figura de um contador, como qualquer outro regime, né? Em qualquer outro porte de empresa você precisa de um contador. No MEI você não precisa do contador, tá? E no ano que você abre o MEI, daí não tem esse limite. Então, se você abriu o MEI esse ano, não tem esse limite. Mas a partir do janeiro do ano que vem, aí começa a ter esse limite, tá? Agora aqui, gente, tinha um quadrinho que eu queria muito mostrar pra vocês. Eu vou virar o celular, que é um quadrinho que eu fiz para mostrar para vocês quais são os tipos de empresas que existem, né? Quais são os tipos de empresas? Porque até agora eu falei só de quem? Só do MEI. Mas o MEI não é a única empresa que existe. Por que eu foquei tanto o MEI? Porque o MEI é um passo para você formalizar o seu negócio. Muitas pessoas me procuram neste momento de sair do CPF para o CNPJ. Ou tem alguns que ainda insistem em não fazer, porque acham que é caro, porque que é difícil e tudo mais. Não é, gente. O MEI você abre no portal do empreendedor em 10 minutos. Tá? Eu já abri alguns MEIs aqui. É 10 minutinhos para você fazer o MEI. E você já sai ali com o ato constitutivo da tua empresa. Você já tem ali, né, o contrato social do MEI. Tem o CNPJ. Claro que você não vai ainda poder fazer nota fiscal, né? Você vai ter que procurar a Secretaria da Fazenda do teu estado, fazer uma inscrição estadual, para daí depois você começar a emitir nota. Mas fato é que você já tem o MEI ali rapidinho. Você tira pela internet. E aquele certificado digital que eu acabei de falar para vocês ali no início, você também consegue fazer pela internet, sabe? Eles fazem ali uma videoconferência para reconhecer você. Tudo melhorou depois da pandemia. O digital tomou conta até para isso. Então, é uma burocracia a menos na hora de você abrir o seu negócio. Nós sabemos que no Brasil o que não falta é burocracia, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mostrar isso para vocês. Esse quadrinho. Aqui, ó. Opa.
aqui tá o quadrinho do tipo de empresa, tá? Vejam que eu coloquei assim, ó. Quais são os tipos de empresa que existem? Qual que é o enquadramento e o faturamento anual, tá? E depois, assim, as opções de regime tributário que existem. Eu vou mostrar e vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles, tá? Ó, depois que você sai do MEI, você pode ser uma ME ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Tá vendo aqui, ó? Empreendedor individual. Pode ser MEI. Ah, não. Empreendedor individual, você só pode ser MEI até 81 mil. Quando você desenquadra, você vai passar a ser ou uma sociedade limitada unipessoal, que você não vai precisar de ter nenhum sócio, é só você, isso é muito legal. Antes tinha a Eireli. A Eireli, você também podia ser o único sócio, só que você tinha que colocar 100 salários mínimos para abrir, né, aquele valor que você precisa ali de capital social para iniciar o seu negócio. Já agora, com a sociedade limitada unipessoal, que substituiu a Eireli não existe mais, você pode virar um empreendedor individual sem precisar ter nenhum sócio, né? Isso é bom porque tira muito sócio laranja, né? Já vi muita gente colocar a mãe com 1%, a tia, a irmã, alguém com 1% só para poder abrir uma empresa, assim, não faz o mínimo sentido, né? Não fazia o mínimo sentido. Então, agora existe essa sociedade limitada, e a SLU, que veio para que você possa ser um ME ou uma empresa de pequeno porte sozinho, né? Sem precisar ter o sócio. Ou você vai ser uma sociedade limitada, que daí é o quê? Uma empresa que tem vários sócios, né? Aí você pode ver quantos sócios você precisa, aí vai dividir por cota e tudo mais, tá? E aí, vamos lá, qual que é o faturamento anual de uma ME e de uma EPP? Ó, de ME, até 360 mil por ano, você ainda se enquadra numa ME. Depois disso, você vai se enquadrar numa EPP, até 4,8 milhões por ano. Todos esses valores que eu tô passando para vocês tá vigente até agora, tá? Em julho. Também estão ali fazendo algumas análises para aumentar, tá? Esse faturamento anual, esse limite de faturamento anual, mas hoje, nesse momento que eu tô falando pra vocês, essa aula, é isso aqui que nós temos, tá? Ah, Liliana, mas e por que ME, EPP, qual que é a diferença? Na verdade, assim, gente, é isso que eu falo que vocês precisam ter um contador, porque o contador vai auxiliar vocês nesse processo, porque são pequenas coisas que tem em relação a RH, algumas exigem que você tenha que bater ponto, outras não exigem, exige que tenha uma CIPA, que não tenha... Então, são coisas simples, né? Mas que entre uma e outra tem algumas vantagens e desvantagens, né? Mas o fato é que tem esses dois limites para você ser enquadrado como ME ou EPP. Veja que numa sociedade limitada, a mesma coisa. Ó. Você pode ter uma empresa com vários sócios e ter esse mesmo faturamento. Você vai continuar sendo uma ME ou uma EPP, tá? E em relação ao sócio titular... O MEI, você vai ter um único sócio, né? Um único titular, que já diz, né? Microempreendedor individual. Então, é só você. E na sociedade limitada unipessoal, a mesma coisa. Você precisa só um sócio, só você. Na sociedade limitada, vai precisar ter 2 ou mais sócios, tá? E opções de regime tributário. Isso aqui é bem interessante também, ó. Quando você é MEI, você não tem nenhuma opção a não ser ter o regime tributário do Simples Nacional. Liliana, o que é um regime tributário? Regime tributário é a forma como é calculado os seus impostos. É a forma como você vai pagar os seus impostos para o nosso governo. Tanto o governo federal quanto o governo estadual. Então, a forma como você apura esses impostos, entendeu? Se vai ser em cima do faturamento, se vai ser uma alíquota fixa, uma alíquota que vai ter uma tabela. É por isso que existem essas 3 opções de regime tributário aqui, tá? O Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Então, o MEI não tem outra opção. Você vai ter que ser Simples Nacional, pagar aquela DAS ali que eu falei no início da live, né? E deu. Já se você for uma sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade limitada normal, você pode optar pelo Simples Nacional, pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E aí, Liliana, como é que eu vou saber qual desses regimes tributários vai ser o melhor para minha empresa? Aqui, meu amigo, você vai precisar fazer estudos juntamente com um contador. Daqui para frente, não faça nada sem ter um contador. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente está falando de um regime tributário,
Se eu te falar das vantagens de um e de outro da importação, que eu vou falar para vocês, é uma coisa. Mas aí pode ser que tenha desvantagem em outras coisas. Desvantagem na apuração de todos os seus impostos, não só na importação. Então, por isso que é importante aqui você ter o acompanhamento de um contador, tá? O Simples Nacional aqui, você paga, né, uma única guia, onde vai ter todos os seus impostos ali incluso. O ICMS, vai ter ali o imposto de renda de pessoa jurídica, vai ter a contribuição social, tudo na mesma alíquota. E aí, essa alíquota vai girar em torno de 4% a 19%. É gradativo. Quanto mais tu fatura, mais perto de 4.800.000, mais alta é essa alíquota. Então, nesse momento, não vai compensar você ficar num simples. Vai compensar você desenquadrar e colocar no lucro real, no lucro presumido. Então, por isso que um contador precisa te acompanhar. Você pode estar perdendo... Gente, eu já vi muita coisa acontecer de empresa economizar só de mudar o regime tributário. Mas às vezes, gente, você pega um contador que está disposto a te ajudar. Às vezes você pega um contador que Deus o livre, o cara não tá nem aí para você. Então você, como empreendedor, precisa ficar ligado. A gente precisa aprender sobre tudo um pouco. Não dá só pra gente aprender, assim, ó, não precisa se aprofundar em tudo, porque nem dá, né, gente? Não imagina. Não dá pra você se aprofundar em tudo, mas você tem que aprender o mínimo de cada coisa e daí pra saber cobrar a pessoa certa aí que tá fazendo esse serviço pra você, tá? Então, Simples Nacional, lucro real e presumido, você pode escolher nessa sociedade, ou unipessoal ou na sociedade limitada. E aonde você vai formalizar a sua empresa? MEI, você vai formalizar na internet. Já esses outros tipos de empresa, você vai precisar ir na junta comercial. E aí eu vou falar ali como é que você vai fazer falando com o seu contador, tá? Capital social, não tem mínimo e também não tem máximo, tá? Capital social o que que é? É aquele dinheiro que você coloca lá no seu contrato social que diz assim, olha, minha empresa começou com esse capital social e aos poucos você vai integralizar esse capital ali, tá bom? Deixa eu virar agora aqui pra vocês me verem, né? Peraí. Até aqui, gente, muita informação. Muita coisa até aqui? Bastante coisa, né? Falei que a aula de hoje era show, que não valia a pena você perder, só porque a gente teve aquele pequeno probleminha aí no início, né? Mas vamos lá. E aí, Liliana, eu falei sobre o Simples Nacional, né? Que tem aquela alíquota gradativa. E como é que funciona o regime de lucro real e o regime de lucro presumido? Gente, no caso da importação, o Simples Nacional, ele tem um problema. Como você paga o ICMS tudo junto na mesma guia, você não tem o crédito do ICMS que você paga quando você importa. Numa empresa de lucro real e lucro presumido, deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Aqui, independente de importação ou comprar no Brasil, tá? Funciona assim, ó. Você compra, você vai receber uma nota fiscal, você vai dar entrada nessa nota fiscal no teu sistema, vai ficar um crédito de ICMS. Se você comprou lá R$100, ficou um crédito de R$17, né? Se você é 17% aí das tuas notas fiscais, aí, né? Da alíquota do teu estado. R$17 de crédito. Aí você foi lá e você vendeu uma mercadoria. Você vendeu por 200. Aí você já vai ter que pagar o dobro de ICMS, né? Você vai pagar, porque um era 100, dobrou, vendeu por 200, você vai pagar mais. Então, o ICMS ali que você usou da compra, ele vira crédito para você. É uma conta gráfica que é realizada no lucro real e no lucro presumido. Então, se eu comprei 100 mil de mercadoria, eu vou ter ali 17% de ICMS. Ah, só eu vendi 200 mil de mercadoria. Eu vou ter que pagar a diferença, porque aqueles 17 mil ali vai ficar de crédito para mim. Conseguiram entender? No Simples Nacional não tem esse crédito quando você importa. Porque quando você importa, você também paga ICMS. Quando você emite a nota fiscal de entrada, você vai destacar o ICMS que você pagou. E esse ICMS se torna crédito para você. Mas no Simples Nacional não se torna crédito. Aí agora você está pensando assim, Liliana, então para uma importadora não vale a pena ficar no Simples Nacional. Lembra que eu falei? Não olha isso isoladamente. Porque saindo do Simples Nacional,
dependendo do quanto você está faturando, né? Se tiver bem abaixo ali dos 4 milhões e 800, você paga bem menos imposto do que uma empresa do lucro real, do lucro presumido. Aí vale a pena você ficar no simples, mesmo você não tendo o crédito de ICMS da importação. Então tem que ser feita uma avaliação. E aí, o lucro real e o lucro presumido, como que funciona, né? Você ganha esse crédito, como eu falei, e além disso, o PIS e o COFINS e a contribuição social, no caso do lucro real, você também tem conta gráfica ali. Tudo que sai, tudo que entra, você só paga a diferença. Já no lucro presumido, aí não. Lucro presumido, só o ICMS ali que tem essa conta gráfica, tá? E já os outros impostos não, é um outro tipo de apuração. E aí eu não vou me adentrar muito aqui, porque como eu também não tô nem conseguindo dividir tela com vocês, fica complicado de vocês conseguirem entender. Isso aqui é assunto para uma aula inteira. Eu posso chamar um contador um dia e a gente fazer uma live só para falar disso, tá? Só rapidamente falando, né? E quanto de imposto uma empresa do lucro real vai pagar, né? Eu até anotei aqui para passar para vocês, ó. No lucro presumido, por que tem o nome de lucro presumido? Porque o governo presume que você teve um lucro. Ah, mas eu tive prejuízo. Não interessa. Se você é do lucro presumido, para o governo você sempre vai ter lucro. E você vai pagar 8% do seu faturamento de imposto de renda. E contribuição social você vai pagar 12%. Tá? Agora, eu sou do lucro real. Como que funciona? Do lucro real, você só paga sobre o lucro. E se tiver lucro. Por isso que se chama lucro real. Então assim, não tive lucro, tive prejuízo, naquele mês eu não pago imposto. Eu não pago imposto, só que a minha alíquota é maior. O imposto de renda de pessoa jurídica é 15% do lucro real. E a contribuição social é 9%, um pouquinho menor, né? Do que no caso do presumido. Mas ainda assim, gente, o presumido, se você fatura um valor a mais, se o teu lucro foi maior do que tanto naquele mês, naquele trimestre, porque a apuração é trimestral, aí você tem que pagar um valor a mais. Então, gente, conversa com o contador, tá? Nesse momento, que o contador vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre os regimes tributários que eu estou falando para vocês aqui. Na hora que você for abrir a sua empresa, senta, vai uma tarde inteira, conversa com o contador, ele vai te explicar, tintim por tintim, ele vai entender como é que tá o seu negócio. E aí, você não precisa ficar para sempre naquele regime tributário se ele não tá te atendendo. Quando você vai mudar o exercício, né, de dezembro para janeiro, você faz aquela avaliação total de como foi o ano. Ah, se eu saísse desse regime tributário e fosse para outro, você acha que vai poder fazer diferença para mim? Né? Ó, as minhas importações estão aumentando e eu já quero começar a utilizar o meu crédito de ICMS e já estou faturando mais, não tá mais compensando ficar no Simples. O teu contador vai te passar todos os detalhes, tá bom? Deixa eu ver o que nós temos de perguntas aqui para depois eu continuar. A Drica perguntou assim, Liliana, posso trazer o Presto Barber da Gillette para vender? Como funciona? Drica, seguinte, você pode trazer aparelho de barbear tranquilamente, inclusive já trouxe, já fiz estudo, é joia, tá? Esse é um produto que vale a pena, mas não pode ser da Gillette. A Gillette é uma marca e você não pode fazer importação de produtos de marca, tá? Então, veja, qualquer outra marca vem sem marca, você coloca a sua marca no Brasil, enfim, mas não pode ser da marca Gillette de nenhuma outra marca famosa que seja vendida no Brasil. Bic, por exemplo, não pode, tá? Aí não vai poder. Respondi sua pergunta? Aqui, deixa eu ver se eu já respondi essa daqui. Simples Nacional, os impostos são pagos anual ou mensal? No Simples você paga mensalmente. Você vai lá, emite a guia e paga, tá? E aí eles vão fazer, como eu falei pra você, eles vão apurar ali de 4% a 19%, depende qual que é a faixa que a tua empresa tá faturando. Tem uma tabela, né, gente? Baixa na internet lá se vocês quiserem entender um pouquinho mais. A tabela do Simples Nacional. Ah, se a tua empresa faturar de tanto a tanto, é 4%, né? É o mínimo 4%. E 19% é o máximo. Tá bom? Eu vou continuar aqui, depois eu continuo respondendo as perguntas, tá? E como que eu faço para abrir uma empresa? Eu fiz aqui um slide, gente, para mostrar o passo a passo, né? Mas eu vou falar para vocês. Como eu vou abrir uma empresa? Primeira coisa, eu tô falando desde o início dessa live. Procure um contador de confiança. Esse contador vai te acompanhar desde o início da tua empresa. Assim como quando você for fazer uma importação empresarial.
formal, você vai precisar ter um despachante que vai te acompanhar desde o início, ou uma mentora, ou alguém que vai te ajudar nesse processo desde o início. O contador vai fazer a mesma coisa, tá? Pensa que se tu tá doente do coração, tu tem que procurar um melhor cardiologista que puder, que só tem uma chance ali. A mesma coisa é o contador, né? Ele pode te fazer voar com o seu negócio e também pode te fazer quebrar, para você ter uma ideia, tá? Então, procura um contador de confiança. Ele vai te dar a relação de documentos que você vai precisar, é uma série, né, de documentos, é o documento pessoal ali e tudo mais, a localização da empresa, ele vai precisar de tudo isso. Ele vai definir os quinais com você, né, quantos quinais. Ó, depois que você abrir uma empresa, gente, você pode ir alterando os quinais, você pode ir diminuindo, aumentando, depende de qual caminho a sua empresa for seguindo. Cada vez que você muda um KNAI, você precisa fazer uma alteração contratual. Sabe aquele contrato social que tem quinta alteração, sexta alteração? Então, às vezes entra sócio, sai sócio. Nessas alterações, você muda o KNAI da sua empresa, tá? Aí ele vai elaborar o contrato social, no caso de ser uma empresa limitada, ou o ato constitutivo, no caso de ser uma SLU, que é aquela empresa, né, unipessoal, que é só sua, tá? Ele vai elaborar e ele vai te mostrar tudo certinho, como que tá, e aí vai pedir para você assinar esse documento, reconhecer firma, ir no cartório e tudo mais. Depois ele vai fazer o registro daquele documento ali lá na junta comercial. E quando ele fizer o registro na junta comercial, na verdade, ele vai sair com o CNPJ, com o número do CNPJ da tua empresa. Aí vocês vão procurar quem? A Secretaria da Fazenda do teu estado. Aí cada estado tem a sua, por isso que cada estado, cada município tem um tempo de abertura de empresa. É diferente no Brasil todo. Por quê? Porque cada um tem o seu órgão ali, né? E aí você vai fazer a sua inscrição estadual. A partir do momento que você tem a sua inscrição estadual em mãos, você vai poder emitir nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. Aí você já vai estar habilitado a vender, tá? Esse passo a passo que eu tô falando pra vocês aqui não é do MEI, tá, gente? Lembra que na tabelinha que eu mostrei pra vocês, o MEI você faz pela internet? O MEI você faz pela internet, sozinho, vai lá, faz 10 minutos, sai o MEI. Esse que eu tô falando aqui é pra você já abrir uma empresa, uma ME, uma EPP, depende daquele plano de negócio que você fez, qual é o quanto você quer faturar, né? Se você vai ser um atacadista, se você vai ser um varejista, qual produto você vai vender, se você vai ser um prestador de serviço. Então, para abrir uma empresa, você vai seguir esse passo a passo, exceto se for o MEI. Se for o MEI, é pela internet, tá? E aí você vai precisar fazer uma inscrição estadual, se você for um prestador de serviço, especialmente, né? Você vai precisar ter a inscrição municipal para poder pagar o ISS, que você paga, né? O ISS de serviço você paga para o seu município. Então, você vai precisar também, tá? Alvará de localização e funcionamento, tudo isso o teu contador vai te auxiliar. Eu quero abrir uma empresa que vai trabalhar com a Anvisa. Já sabe, vai precisar ter AFIC, autorização de funcionamento, vai precisar ter um galpão do tamanho que a Anvisa exigir. E como que você vai estocar esse produto? É um produto que precisa ter um ar-condicionado, sei lá, não pode passar de 20 graus, a temperatura interna e tudo mais. Então, quem trabalha com a Anvisa vai precisar ter uma série de cuidados aqui, neste momento, para que depois, quando você for fazer a autorização de funcionamento, você tenha, né, passado por tudo isso, juntamente com alguém que estava te auxiliando nesse processo de Anvisa também. Então, alvará de localização e funcionamento, o teu contador vai te ajudar. De novo, cada município tem a sua lei. Tem município que vai dizer que não pode abrir o teu escritório no teu apartamento. Aí tu vai dizer assim, meu Deus, mas eu presto serviço, eu tenho meu escritório no meu apartamento. Não pode. Não pode, porque tem que ter uma rampa de acesso, a rampa de acesso tem que ter 3 metros e não sei o que lá. Cara, eu já vi tanta coisa, né, nisso, sabe? Tem uma tal de consulta amarela que é liberada pelos bombeiros, então tem uma série de coisas. Tem município que facilita, tem município que não facilita tanto. Mas fato é que você vai precisar ver isso para abrir a sua empresa, tá? Você tem que ter esse endereço, tudo certinho. Licenças e inscrições nos órgãos de regulação estaduais e municipais. Aqui, ó, vistoria do bombeiro, vigilância sanitária, IBAMA. Dependendo do tipo de empresa que você vai abrir, vai precisar ter tudo isso.
Então, precisa ter alguém te auxiliando. E o certificado digital, que foram aqueles que eu falei no início da aula, tanto o certificado digital ECNPJ, para emitir as notas fiscais, e o ECPF, que aí é para fazer o radar. Porque agora nós vamos falar sobre o radar. Afinal de contas, até aqui, eu falei de como abrir uma empresa. Por quê? Porque é igual abrir uma importadora e abrir uma empresa, é exatamente a mesma coisa. Até aqui não muda nada. Inclusive, se você não for fazer uma importação formal, que é aquela acima de 3 mil dólares, marítimo, tu nem precisa ir para o próximo passo, que é fazer o radar, que é o que eu vou passar aqui agora. Tá? Até aqui, pronto, você já é um importador empresarial. Tua empresa já está redonda para você importar. Agora, a gente vai falar de empresas que querem importar mais do que 3 mil dólares, ou empresa que já quer fazer uma importação formal, já quer fazer uma importação marítima. Aí você vai passar para o próximo passo, que é fazer o radar da sua empresa. O que é o radar? O radar é o registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Gente, eu trabalho com isso há muito tempo, mas sempre quando eu tenho que ler o que é o radar, eu falo, gente, eu vou falar do meu jeito, muito mais simples, tá? O radar, cara, ele é o seguinte, é como se fosse uma senha que a tua empresa vai ter para ter acesso ao Siscomex. O Siscomex é um sistema da Receita Federal onde todos os processos de comércio exterior, seja ele de importação ou de exportação, precisam ser registrados ali, nesse sistema, tá? E você vai precisar, então, fazer esse radar para que o seu despachante aduaneiro tenha a possibilidade de fazer um registro de uma DI, por exemplo, que é a declaração de importação, quando a sua mercadoria chegar no Brasil. Então, você precisa ter o radar para fazer uma importação. Desculpe, você pode repetir o que disse? Meu relógio está falando comigo, gente. Não quero falar com você. Então, o radar simplesmente é isso. E por que nasceu esse radar, né? Ele veio com o intuito de unificar e centralizar todas as informações para a Receita Federal. Então, o que na verdade serve? Serve para quê? Para o governo controlar e evitar as fraudes do fisco. O que é ótimo, de novo, para nós que queremos fazer tudo certo. Quanto mais a Receita Federal fechar o cerco, e ela fecha, né, gente? A Receita Federal funciona bem pra caramba, mais ela ajuda. Embora ainda ela precise melhorar, né? Ainda tem muita gente fazendo coisa errada aí. Mas enfim, cada vez que a Receita Federal faz algum tipo de operação que aprende um monte de coisa e tudo mais, né? Às vezes, agora mesmo aprendeu 5,7 milhões de produtos sem Anatel lá na Amazon. Às vezes ela bate lá no fulfillment lá do Mercado Livre, ela vai lá, ela vai ver se tá tudo certo, né? Então, isso é uma forma de inibir pessoas a importarem errado, fazer as coisas de forma errada. Então, é bom para quem faz tudo certo, né? Mas então, o objetivo do radar é esse, tá? É ajudar a Receita Federal a controlar tudo, unificando num único sistema que é o Siscomex. Então, toda empresa, pessoa jurídica, né, uma empresa, que for importar uma importação marítima ou acima de 3 mil dólares, é obrigatório que você tenha esse radar. Caso contrário, você não vai conseguir registrar a sua mercadoria quando chegar no Brasil. Liliana, eu quero fazer uma importação formal abaixo de 3 mil dólares. Eu preciso ter o radar? Precisa. É abaixo de 3 mil dólares, mas você está fazendo uma importação formal. Tá, Liliana, eu cheguei agora, não sei qual que é a diferença de uma importação formal e de uma importação simplificada. A importação simplificada é aquela até 3 mil dólares, que você pode importar de bens até 3 mil dólares por operação, e você vai fazer essa importação através de uma empresa courier, produtos que não tem nenhum tipo de licença, certificação, né, Inmetro, Anvisa, nada disso. E você contrata então essas empresas couriers para fazer o transporte para você. Ela vai desembaraçar isso, um desembaraço simplificado, então não vai precisar ter um radar, não vai precisar ter despachante, vai liberar essa mercadoria e você vai receber isso aí na sua casa de forma legal. Você vai ser um importador empresarial de qualquer forma. Você vai poder emitir uma nota fiscal de entrada para depois poder fazer uma nota fiscal de saída. Mas o radar, ele é exigido quando você faz essas importações formais. Por exemplo, de produtos que precisam de certificação, que é obrigatório ser formal. Não vai numa importação simplificada. Ou você quer importar 4, 5, 6, 10 mil dólares. Aí você vai precisar fazer uma importação formal. E aí você vai precisar ter o radar, tá? Senão você não vai conseguir liberar essa mercadoria. Isso é fato, tá? O radar, ele tem uma validade de 12 meses. Então, você vai lá
Dentro do sistema, o portal habilita do Siscomex. Gente, quem quer aprender como fazer o radar da sua empresa, eu tenho um vídeo no meu YouTube que é o mais visto. Depois vai lá no meu canal do YouTube, o link tá lá na bio, tá? Eu acho que já bateu 30 mil visualizações. E assim, só elogios, porque é um tutorial. Ele tá um pouquinho antigo, porque foi lá de 2020, algumas coisinhas mudaram, mas o tutorial, o passo a passo, o sistema não mudou nada. Vai lá, faça o radar da tua empresa, sem pagar um tostão pra ninguém. Aliás, você não paga nada pra emitir o radar. Esse radar que é até 50 mil dólares, que eu já vou explicar aqui os limites, você não paga nada. E eu sei que tem empresas que cobram. E tá tudo bem cobrar, se você não quer fazer, você vai lá e paga. Mas eu tô dizendo pra vocês, não precisa pagar. Você consegue fazer sozinho, confia em mim. 5 minutos dentro do portal Habilita, você vai habilitar a sua empresa. E até 50 mil dólares é deferido na hora. Já sai papelzinho ali de que você já tem o radar e já pode começar a fazer operação aí de comércio exterior, tá? Então, ele tem limites, os limites eu vou falar para vocês aqui agora, né? Mas ele tem limite para importação, para exportação não tem. Porque exportador também precisa ter radar. Lembra que eu falei? Para todos os processos, para todas as empresas que fazem algum tipo de atividade de comércio exterior, precisa ter o radar. E ele tem essa validade de 12 meses, então. Passou 12 meses e você não importou nada, você perde o radar. Não tem penalidade, não tem nada, você vai lá e faz de novo. Mas se você importa sempre, ele se renova, você não vai precisar fazer sempre. Importei agora, daqui 6 meses eu importei de novo. Renovou. Daqui 6 meses importei de novo, daqui 3 meses importei de novo. Entendeu? Ele vai se renovando sempre 12 meses. 12 meses da sua última operação dentro do Siscomex, tá? E quais são os tipos de radar que existem? Foi isso aqui que mudou em 2021, tá? Então, aquele vídeo meu fala um pouquinho aqui desses tipos de radar com outros nomes. Acaba que é a mesma coisa, tá, gente? Mudou o nome ali, praticamente é isso, tá? E mudou também essa validade, que era de 6 meses e passou para 12 meses, o que é perfeito, né? Porque às vezes em 6 meses você não importa, né? E daí você ficava toda vez tendo que ficar fazendo o radar da sua empresa. Então você tem 3 tipos de radar e cada tipo de radar vai te dizer qual é o limite que você pode importar. Nós temos o radar limitado em até 50 mil dólares a cada 6 meses, então por semestre você pode importar até 50 mil dólares. Só que aqui, esses 50 mil dólares não é só mercadoria. É mercadoria mais o frete e o seguro. É o valor aduaneiro que conta para o limite desse radar. Então vamos lá, Liliana, eu trouxe 10 mil de produto, o meu frete custou 5 mil. Qual que é o limite do meu radar que vai comer? Vai comer 15, tá? Vai te sobrar 35 para as próximas operações. Dali 6 meses, né? Se você não utilizar, ele vai voltar a ser 50. Então, você tem esses 50 mil a cada 6 meses, praticamente 100 mil dólares por ano. Então, é um ótimo radar que sai na hora, que você não precisa entregar documentação nenhuma para a Receita. Vai lá, faz no sistema lá e sai um deferimento lá que a sua empresa já tem o radar. Então, é recomendado para quem está começando. É recomendado para o MEI, é recomendado ainda para o ME e até para o EPP, né? Que tem que se você está começando a importar, até porque para você ir para um radar ilimitado maior, você precisa mostrar capacidade financeira. E às vezes você ainda não tem. Ou às vezes o próprio site, né, a Receita mesmo vai dizer, opa, peraí, começa pelos 50, depois você vai pedindo revisão de estimativa, vai aumentando o teu radar. Porque se você comprovar que você já acabou com aquele teu limite e você tem bala na agulha para importar mais, a Receita vai te liberar mais. Só que aí para fazer esse radar limitado maior, aí é interessante que você realmente fale com um despachante, porque aqui você vai precisar entregar documentação, vai precisar dar entrada lá no ECAC através de um dossiê eletrônico, aí é um pouquinho mais complicado. Mas esse radar de 50 mil dólares você faz sozinho, eu te garanto, assiste meu vídeo que você faz sozinho, tá? Aí o próximo radar é um radar limitado até 150 mil dólares a cada 6 meses. Então aqui, ó, você já tem 300 mil dólares por ano, né? Um super radar e é recomendado para as empresas que já estão ali em maturação do negócio, né? E aí, como eu falei, você vai precisar comprovar essa capacidade financeira, né? Através de históricos. Você vai precisar entregar documento, né? Contábil, documento fiscal. Às vezes, gente, você importa com radar ilimitado, até 50 mil. Aí você entra numa revisão de estimativa pelo sistema mesmo,
Aí o sistema, gente, o sistema da Receita é todo interligado. Ele vai poder ver se não, mas essa empresa está movimentando bastante, já importou bastante, está tudo certinho. Defere na hora ali, sabe? Já vai passar de 50 para 150 mil. Não é sempre que acontece, tá? Às vezes, se você não tiver esse histórico de pagar imposto e tudo mais, assim, né? Não tiver tanta comprovação financeira ali no sistema, né? E aqui, quando eu tô falando de pagar imposto, são todos os impostos, tá? Não só da importação, todos os impostos que você paga pro governo. Aí ele vai te pedir para você fazer esse dossiê eletrônico, mandar tudo eletronicamente lá para eles, tá? E aí eles vão analisar e vão voltar se deferiu ou indeferiu. Aí o último radar é o radar ilimitado. Esse radar ilimitado, como o nome já diz, não tem limite. Você pode importar quantos você quiser, mas daí, gente, é empresa com operação já consolidada. Empresas grandes, né? Não é assim simples de você conseguir um radar, né? Precisa ter essa capacidade econômica e financeira comprovada. A minha importadora, a importadora que eu era sócia de máquinas, nós começamos com 50 mil, fomos por 150 mil e depois a gente chegou no ilimitado, que a gente trazia máquinas. Imagina que uma máquina só que a gente trazia era 200, 300 mil dólares. Então ali já, né? Então a gente foi indo, né? Trouxe a primeira máquina ali, usou e quando já precisou, pediu revisão de estimativa, a Receita liberou. Naquela época não era tão simples assim fazer o radar que nem agora, né? Isso foi lá em 2008. Agora facilitou bastante. Mas o importante é vocês entenderem que o radar não é um bicho de 7 cabeças, você consegue fazer sozinho, tá? E você começa pelos 50 mil dólares a cada 6 meses, que vai atender a sua empresa aí. E você vai crescendo, conforme você for crescendo, você vai aumentando o radar. Tá bom? Então, eu ia dar um resumão aqui rapidinho e depois eu vou responder as perguntas para vocês, né? O que nós falamos nessa aula? Foi muita coisa, né? Falei que você precisa ter um CNPJ para importar, é o primeiro passo para uma importação empresarial. Esse CNPJ pode ser MEI, não precisa ser qualquer outro tipo de empresa, um MEI pode importar normalmente. Você vai precisar ter o certificado digital, ECPF para fazer o radar, tá? E o ECNPJ para a emissão das notas fiscais. Pessoa física não pode importar para fins de revenda. O MEI paga todos os impostos normais da importação, como qualquer outra empresa, não tem diferença nenhuma, embora não pague os impostos da venda. E você, depois que você quiser, você pode passar os 81 mil, você pode se tornar ali um ME, uma empresa de médio, né, de microempresa ou uma empresa de pequeno porte, e depois você vai encaixando ali. E você pode escolher qual regime tributário, juntamente com um contador que vai se encaixar melhor com a sua empresa. E lembrando que o Simples Nacional, e nem o MEI, né, você não tem crédito de ICMS. Pagou ICMS, tanto nas compras nacionais quanto na importação, você não tem esse crédito. Já no lucro real e no lucro presumido, você tem crédito de ICMS e no caso do lucro real, você tem até dos outros impostos também, tá bom? Falamos do passo a passo de abrir uma empresa, que o primeiro passo mais importante é conseguir um contador e o resto o contador vai mostrar para você como vai fazer, tá? Falei sobre a habilitação do radar, que é esse ponto específico, é onde a sua empresa realmente se torna uma importadora, quando você tem um radar. Quando você tem um radar, você tem uma importadora. Veja que não tem um KNAI de importação. Eu não preciso escolher um KNAI de importação, porque nem existe KNAI de importação. O KNAI está relacionado àquilo que você vende e não à maneira que você compra. Se você compra no mercado nacional ou se você importa. Só que, se você for vender eletrônico, tem que aparecer o KNAI. Né? Se você fala, eu vou importar eletrônico para revender, tem que aparecer o KNAI de venda, né? Comércio de eletrônicos. Mas não é um KNAI de importação. Tá ligado ao produto que você vai vender. Beleza? Vamos responder perguntas? Pessoal, como é que foi? O que vocês acharam? Coloca aqui pra mim. Me dá um oizinho. Eu vou responder as perguntas do pessoal aqui, tá? No Paraná não concede inscrição estadual para MEI. Então, o melhor seria abrir num outro estado? Elias, na verdade, o ideal seria você abrir no teu estado mesmo, né? Uma vez que você tá aí, porque se você vai abrir num outro estado, como é que vai funcionar a logística, né? Entrega de importação, tudo mais. Então, o ideal seria você abrir no seu estado, mas daí não abre MEI. Abre já uma empresa, né? Uma microempresa, ao invés de você abrir um MEI. Veja que você vai abrir na menor taxa ali, que você vai pagar 4% de imposto, tá? Então, na minha opinião, mas isso é uma coisa pessoal de cada um, tá?
Mas na minha opinião... Mas precisa abrir uma que dê para emitir nota, né? Porque senão não faz sentido, né? Se não der para emitir nota fiscal. Vamos ver... Peraí, tá? Os da Gillette eu já respondi, né? Drica, é normal a importação, tá? Só não pode ser da marca Gillette, tá bom? Deixa eu ver. Simples Nacional, os impostos são pagos anual? Também já respondi. Mas tem uma pergunta nova aqui, já vou responder mais. Já, tá, gente? Vai deixando pergunta aí que eu vou responder pra vocês. Eu posso ter uma importadora, fazer o despacho e importar para a minha loja? Não, o despachante aduaneiro, que é uma profissão regulamentada, né? Ele não pode ser sócio de alguns tipos de empresa, por exemplo, de importadora, tá? Então tem que ver isso daí. Então, para você fazer o desembaraço, você vai precisar ter um despachante. E quando eu falo que precisa ter, gente, deixo claro, não é obrigatório. Mas então eu não vou ter. Eu já nem falo que não é obrigatório para vocês não confundirem. Porque, gente, o pessoal tá aqui querendo aprender a importar, tá? Vou dar um exemplo, né? Muita gente aqui sabe mal o beabá da importação. E quer saber, eu vou estudar para fazer o próprio desembaraço. Gente, deixa o contador fazer a parte dele, deixa o despachante fazer a parte dele. Você foca em outra coisa. Você já sabe fazer ads, por exemplo, para tuas lojas? Você já sabe como fazer uma boa pesquisa de mercado? Você sabe como escalar o seu negócio? Caraca, foca nisso. Deixa a parte de desembaraço aduaneiro com o despachante. Isso não vai fazer diferença para você. É um salário mínimo. O meu despachante cobra para os meus alunos R$800, sabe? Então, não é esse valor que vai fazer diferença na sua vida. Então, deixe isso para um despachante fazer, tá? Que bom, o pessoal falando aqui que gostou muito da live. Fico bem feliz, gente. Então aqui, ó, o Ed Carlos perguntou assim, ó, Liliane, geralmente o seguro é quantos por cento do frete? Cara, na verdade o seguro não é porcentagem do frete, tá? O seguro é uma porcentagem do valor da carga. Geralmente é assim, quanto mais alto é o valor que você está importando, maior é o seguro, né? Porque o seguro está relacionado ao valor da sua carga e não ao valor que você está pagando no frete, tá? Deixa eu ver aqui... O radar vale por 1 ano, tá, Drica? O radar vale por 1 ano, mas aquele valor de 50 mil ou de 150 mil dólares é a cada 6 meses. Mas a validade passou para 12 meses, tá? Posso usar o radar também de um despachante, correto? Tipo, container compartilhado, por exemplo. Gustavo, assim, ó. Se você vai importar através da tua empresa, você vai precisar ter o radar. Radar não tem nada a ver com o despachante. O despachante, ele vai vincular o nome dele dentro do seu radar para que ele possa falar com a Receita Federal em seu nome. É como se você estivesse dando uma procuração para aquele despachante. Aí ele vai fazer todo o processo de importação. Ele é corresponsável. Você e o despachante, vocês são responsáveis por aquela importação, tá? Então, por isso que é bom saber quem que é o teu despachante, né? Porque ele pode te colocar enrascada aí. E vice-versa, o despachante também saber quem que é o importador, né? Mas vamos lá. O radar nada tem a ver com o despachante. A sua empresa, o seu CNPJ precisa ter um radar. Container compartilhado. Se você vai fazer um container compartilhado, você vai contratar o teu frete ali através do teu radar. Agora, tem container compartilhado, que é tipo o nosso container compartilhado aqui, que daí você vai usar o radar da trading. Não é o radar do despachante, é o radar da trading, tá? Liliana, eu contratei uma trading e eu quero que essa trading faça uma operação por conta e ordem de terceiros ou uma importação por encomenda para mim, então não preciso ter o radar. Não, você também vai ter que ter o radar, vão ter que vincular o radar. É diferente esse tipo de operação do container compartilhado, tá? Vai ficar salvo o vídeo sim, tá? Com certeza. Não deu para fazer no YouTube, infelizmente. A internet não tava boa, não. Consigo comprar camisetas e selos da França ou da Grécia sem ter risco de ficar retido na alfândega? Tem um valor específico? Daniel, sempre vai ter risco, tá? E eu vou te dizer por quê. Se você está comprando como pessoa física, compra uma peça, 2 peças, pode passar. Mas lembra o que eu falei no início dessa live? Pessoa física não pode comprar para fins de revenda. E camiseta da França, da Grécia, esse tipo de coisa é produto que tem marca registrada.
Se tem marca registrada, você precisa da licença dessa marca. Se você não tem a licença dessa marca, pode sim ficar retida, inclusive você pode sofrer um processo, que é um crime de pirataria, tá? Então tem que cuidar com isso daí. O negócio é sério. E vai perder a mercadoria também, né? Com certeza. A nota fiscal de entrada e de saída são pagas ou se pagou na entrada, não desconta na saída? Digo porque não seria 18% em cada. Deixa eu ver aqui. Nota fiscal de entrada e de saída são pagas. Bom, você vai fazer a nota fiscal de entrada e na nota fiscal de entrada, por exemplo, você pagou porque você tem um deferimento de ICMS ali, né? Vamos supor. Ou então, vamos dar um exemplo ali. Ah, entrou com 17%, você está vendendo com 18%, né? Por algum motivo. Você vai ficar com o crédito dos 17% que você pagou na entrada, tá? Mas você paga na entrada e ele fica de crédito para quando você for apurar os impostos lá na saída, tá? Olipe, fala com o teu contador mais especificamente sobre esse teu caso aí, tá? Vamos lá. Não, aqui a Drica, já falei, né, sobre o Presto Barba, se é Gillette, não dá. Mais alguém, gente, quer me fazer pergunta? Vamos aproveitar para eu finalizar aqui. A nossa live já passou de 1 hora. Que belezura. Gente, fiquei triste que não deu para fazer a live no YouTube. Beleza, gente? Então, podemos finalizar. Lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas, eu tô aqui. Faça chuva, faça sol. Funcione o YouTube ou não funcione, a gente dá um jeito, tá? Hoje a aula foi bem densa, né? Bastante informação, mas essa live vai ficar salva. Depois você assiste de novo, né? Quem é meu aluno tem bem explicadinho lá dentro do curso, bem explicadinho mesmo, sobre todos os tipos de empresa, como fazer para abrir uma empresa e tudo mais. Mas quero convidar vocês a participarem do evento Decolando na Importação, que é um evento 100% online, gratuito, ao vivo, com 3 aulas, onde eu vou explicar como encontrar bons produtos para revender no Brasil, como que você vai encontrar um fornecedor internacional que vai ajudar você nesse processo de importação, né? Aquele cara lá que vai mandar o produto ali para ti, como que você vai saber se esse fornecedor é confiável, não é confiável, se você pode confiar ou se você tem que acender aquela luz amarela ali, tá? Vou explicar tudo isso, como que você paga o fornecedor, passo a passo de uma importação, passo a passo, em detalhes. Quem gostou da live de hoje, que eu vi que tem um monte de gente aqui falando que gostou da live de hoje, imagina isso no YouTube, mostrando tela, dividindo tela, mostrando na prática como fazer. Imagina. Então, só com o evento gratuito, eu tenho certeza que você já vai dar um salto aí nessa tua jornada de importação, tá? E depois, aí eu vou abrir vagas para o curso, daí quem quiser ter acesso a todas essas aulas em detalhes e especialmente ter acesso ao meu suporte, a gente vai ter essa chance aí depois do evento, tá bom? Então, ó, de 10 a 17, de 10 a 14 é o evento, tá? 10 a 14, 3 aulas. Tem que se inscrever, tá? Vou botar o link lá na bio depois pra vocês. Ó, o valor para criar um radar é acima de $3.000? Isso, Gustavo. Para todas as importações acima de $3.000, o radar é obrigatório. Abaixo de $3.000, o radar vai ser obrigatório se for uma importação formal, se fugir ali daquela importação simplificada que eu te falei, né? Às vezes, por quê? Por que tem, a Liliana, por que abaixo de $3.000 eu iria fazer uma importação formal e não uma importação simplificada? Porque a importação simplificada, embora ela seja mais simples de ser realizada, ela só pode ser realizada através de frete aéreo, e o frete aéreo é caro. E além disso, ela tem uma apuração dos impostos onde só é cobrado um imposto único, só que essa alíquota é de 60%. E daí mais o ICMS, né? Mas a alíquota dos impostos federais é 60%. E quando eu falo de uma importação formal, você vai pagar 4 impostos, II, IPI, PIS e COFINS. Só que a soma desses 4 impostos é difícil passar de 40%, tá? 40%, 45%. Então você acaba pagando menos na sua operação. Só que só vale a pena você investir numa importação maior se você tiver escala, se você estiver comprando em grande quantidade. Senão os custos fixos de uma importação formal marítima, ela acaba comendo todo o seu lucro ali. Então,
precisa saber como fazer, precisa saber como calcular, como simular e tudo mais. Não dá para dizer o qual é melhor, qual é melhor e qual é pior sem avaliar todas as variáveis, tá? Perguntaram aqui, ó. Quando será a jornada? Qual horário? Às 20 horas, tá? Vai ser domingo, dia 10, depois na terça, dia 12 e na quinta, dia 14. São 3 aulas. Eu vou dar um intervalo de um dia para o outro, porque eu vou dar atividade para vocês fazerem, né? Porque é assim que a gente aprende, tá, gente? É colocando em prática. Então eu vou dar atividade para vocês fazerem de um dia para o outro, e daí eu dou esse intervalo para vocês colocarem em prática a aula passada. Então vai ser às 20 horas ao vivo as aulas, tá? Tem hora para começar, mas já adianto que não tem hora para acabar. Tá bom? Mas vocês não vão se arrepender. É surreal o conteúdo que eu libero nesses eventos gratuitos. É surreal. É muita coisa. Tá? De novo o pessoal perguntando aqui, ó. Gente, eu não sei se o link já tá lá na bio. Falha minha, tá? Mas eu juro que eu vou terminar essa live e eu vou colocar o link lá na bio pra vocês se inscreverem. Se não tiver lá, se já não tiver lá, né? Mas espera 5 minutinhos, eu coloco lá pra vocês. Vai lá e se inscreve. Entra nos grupos do WhatsApp, aonde a gente vai continuar trocando experiência por lá. Tá bom? Obrigada, Gustavo. Obrigada, Drica, Maria, todo o pessoal que acompanhou aí. Acho que eu respondi todo mundo. Boa noite, gente. A gente se fala aqui no direct se vocês quiserem me dar um alô. Beijo. Tchau.